Olá, bom dia para você que passa a nos acompanhar pelo Facebook, depois também pelo YouTube, seja por onde for, que o Senhor te abençoe, que o Espírito do Deus vivo possa estar com você, te ajudando, te guiando na verdade da palavra, porque é Ele que nos guia na verdade, testificando no teu coração aquilo que vai ser ensinado através dessa ministração de hoje. Eu continuo ensinando uma série de mensagens acerca do novo nascimento, a importância de você nascer de novo, que Jesus disse. Não se espante, necessário é que você nasça de novo, e você precisa compreender isso à luz da palavra do Senhor, não à luz do pensamento humano, não à luz da filosofia, não à luz de nada procedente da mente humana, mas da palavra e da mente de Deus, são as Escrituras Sagradas. E hoje eu trago a palavra com o título, através do novo nascimento, experimentamos a plenitude da vida que há em Cristo Jesus. Através do novo nascimento, nós podemos experimentar a plenitude da vida que há em Cristo Jesus. Sempre voltando atrás, nesse ponto, porque o ponto de partida é que todos nós nascemos neste mundo, destituídos da glória de Deus, destituídos da vida de Deus, com a condição que a Bíblia chama de escravos do pecado. É uma condição que as Escrituras revelam. A gente só teria conhecimento disso através das Escrituras. Mas também as Escrituras nos revelam aquilo que Deus providenciou para nós, que é a poderosa salvação em Cristo, o seu Filho, o Verbo de Deus que foi enviado ao mundo para prover salvação a todo aquele que crê. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente precisa entender estas coisas. Isso não é uma fábula, isso não é uma historinha, isso é a palavra do Senhor, é a tua, é a minha vida. Por isso que a gente precisa atentar para ela. Por isso que Deus nos convoca, olhai para mim e me ouvir. Deus quer que você olhe para a palavra dEle, porque Ele se revela através da sua palavra. Essa palavra não é coisa de homens, essa palavra tem a mão de Deus e o poder de Deus. E através dela Deus quer falar com você, Deus quer realmente que você atente, porque nessa palavra está o poder de te tornar filho de Deus. A gente viu nas últimas palavras, em essência, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele se resume na seguinte premissa: morram com Cristo para que vocês possam compartilhar da vida que Ele tem. Morram com Ele, para receber poder de ser criado filho de Deus. Então, a essência do Evangelho não é nos dar uma prosperidade nessa vida, como tantos pregadores falam, enfatizando coisas. O Evangelho não veio fornecer nada para este mundo, porque este mundo jaz no maligno. Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo, agora. Então, pregações que visam que você consiga coisas nesse mundo, elas estão contrárias à vontade de Deus, porque a essência do Evangelho é que você entenda por que Cristo morreu, você entenda e morra com Ele, tomando a sua cruz. Você não vai morrer a morte física, você vai morrer a morte para o pecado, porque Deus determinou que no Evangelho, quem crê, receberá o poder de ser feito filho de Deus, aleluias. Mas é necessário crer nessa ressurreição, é necessário confessar que Cristo morreu por você, que você entendeu que você nasceu em pecado, não por causa de moral, de conduta, você não tinha feito nada, mas você nasceu no pecado, eu também, e um dia eu entendi isso, e um dia eu entendi a importância de crer no Evangelho de Cristo. Por isso que é preciso você atentar, por isso que é preciso você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a salvação maravilhosa, graciosa de Deus, em Cristo Jesus, ela está condicionada, preste atenção, ela não é para todos, ela é para todos no sentido de alcançar a todos, mas ela é condicionada à resposta que o homem que está morto em delitos e pecados dá à palavra do Senhor. Então depende da sua resposta que você dá ao Evangelho de Cristo Jesus, É como eu publiquei essa semana na minha rede social, o título, que os planos de Deus sejam manifestos em ti. Essa é a minha oração, que os planos de Deus sejam manifestos em ti, porque os planos dele são maravilhosos. Tem uma palavra que ele diz, que lá em Jeremias,
Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Acho que é Jeremias, eu marquei aqui, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Então, Deus sabe, Deus que te criou, Ele sabe o que Ele tem para você. E Ele quer dar um futuro e uma esperança. Mas não é pertinente a este mundo. Você precisa saber que tem duas criações. Essa criação que caiu, que se corrompeu com o pecado, e a criação que Deus está preparando para que já está pronta, na verdade. Porque todos que partem nesse mundo já estão nela. Aleluia! Aleluia! Você crê nisso, igreja? Uau! Existe uma criação pronta, preparada para você, para mim, para todos que partiram com fé em Cristo. Eles já estão participando disso. Ou você crê ou você não crê. Ou isso é a base da tua vida aqui, como você cantou. Eu entrego a minha vida, eu perco tudo aqui. Como você pode, é uma canção com outras palavras do que Paulo disse. Eu considero tudo que eu tive e tenho nesse mundo como refúgio. Refúgio diante daquilo que Deus tem preparado para mim. E é isso que o Evangelho tem que fazer com você. Se você não entender isso, você vai achar que é baboseira. Uma vez eu publiquei esse texto, viu, Giovanni? Eu pus lá alguns anos atrás, eu coloquei esse post com esse salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E alguém entrou lá embaixo e disse assim, na minha postagem. Tem gente que é desaforada, né? Eu não entro na postagem de ninguém para fazer nenhum comentário, principalmente um comentário que nada pertinente. A pessoa entrou lá embaixo e disse assim, fica olhando para os montes esperando socorro, fica. Se o teu deboche é para o meu Deus, Ele que vai te responder. Entende? Então, olha só, porque as pessoas elas debocham. Fica olhando para os montes aí, fica. Mas a pessoa que não tem discernimento de nada, a pessoa que não concebe, a pessoa que não tem a mente carnal, natural, a mente natural não discerne as coisas de Deus. Para discernir as coisas de Deus tem que ter a mente de Cristo, precisa ter o Espírito Santo, precisa ser cheio da presença do Senhor, porque abre os nossos olhos para entender a boa, agradável, perfeita vontade. E eu oro para que você, em nome do Senhor Jesus, que esses planos se manifestem e o poder de Deus que há no Evangelho se manifeste em você para a glória de Deus e para o teu bem eterno, em nome de Jesus. Essa semana, o Facebook ele sempre destaca algumas memórias do que eu publiquei, e ele me recordou uma história que eu publiquei alguns anos atrás. O Carlos estava vivo, e um dia eu cheguei na minha cozinha grande, né, e tinha entrado um bem-TV, que estava todo alvoroçado lá dentro, né, ciscando, ele voava bem perto do teto da minha cozinha. Aí eu olhei ele lá, eu ia fazer o almoço, e eu peguei, abri porta, abri janela, escancarei uma porta que é larga, que vai para uma área, e tentei fazer com que ele saísse, né, pelas saídas que tinha. E ele não saía. Ele ficou para lá, mas se debatia. Aí eu chamei o Carlos pegou uma escada, eu tenho um ventilador na cozinha, e eu desliguei ele, porque o medo que batesse nele e matasse ele, e o ventilador parou. E quando o ventilador parou, ele parava para descansar em cima do ventilador. Ele ficou tanto tempo que a gente não conseguia tirar ele da cozinha, que eu cheguei a pôr água e comida em cima do ventilador para ele comer e beber. Enquanto eu estava fazendo o almoço lá com ele, ciscando lá em cima, né? Aí o Carlos pegou uma escada e tentou pegar ele, né, com jeitinho. Quem disse que ele deixava, né? E continuava para lá, para cá, voando, se debatendo, pequenininho, né? Mas aquele pretinho, beija-flor, né? Aí eu orei, Pai, envia o teu anjo para tirar ele para fora. Ele não está enxergando a porta que está aberta na cara dele, uma portona enorme. Ele não saía por aquela porta. Aí o Senhor me falou, e eu publiquei isso. O Senhor me falou assim no meu coração: pois é, eu escancarei uma porta diante da humanidade, e da mesma forma que esse pássaro não enxerga a saída, assim está grande parte da humanidade. Fica se debatendo para lá e para cá, para lá e para cá, e não vê a porta aberta. Olha, me arrepia cada vez que eu lembro disso, porque o Senhor diz: a porta está aberta para você. Saia dessa escravidão do pecado, morra com Cristo e entre para a liberdade dos filhos de Deus. Quando o Senhor acabou de me falar isso, o Ben TV
Bem-te-vi não, o beija-flor saiu pela porta. O Senhor acabou de me falar isso, ele saiu pela porta. É isso que o Senhor quer de nós, liberdade. O homem escravo, ele pensa que está livre, mas está enjaulado nas jaulas do pecado, nas garras de um senhor. O pecado não é moral, o pecado é um senhor que escravizou o homem por causa da palavra de Deus. Morte! Se você me desobedecer, certamente morrerás. O que prende o homem no pecado não é o comportamento, não é a moral, é essa palavra que o Senhor deu lá no Éden. Se você não me ouvir, você certamente morrerá. Essa morte que prende o homem no pecado. Por isso que o homem tem que morrer com Cristo. Você entende o que Cristo fez? Para poder se libertar desse decreto. Porque Deus determinou que quem tem que morrer. E a palavra do Senhor não volta atrás. Então Cristo, o verbo, a palavra de Deus se fez carne, para que você morra com Ele, para essa condição de escravo, e se torne livre para Deus, participante de Deus de novo. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é amor. Que a gente não despreze isso. Que a gente não despreze, que você possa, você que está me ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus, eu faço essa palavra debaixo de oração, orando por você que vai me ouvir, que você possa perfeitamente compreender a largura, a altura, a profundidade dessa palavra, que você confesse a Cristo como Senhor, que você entenda o que Ele fez, o que Ele veio fazer. Ele não veio dar uma nova ética de vida, Ele veio trazer vida para quem está morto. Nós recebemos, amém, igreja? Eu recebi, você recebe. Isso tem que ser feito durante a tua existência, enquanto está entrando ar pelas tuas narinas, porque depois, eu vou te dizer, pela palavra do Senhor, não haverá outra chance. Tem gente que diz que pós-morte existem tantas teorias, mas eu te digo, pela palavra do Senhor, não é a Ana que está falando, é a palavra do Senhor, que após a morte vem o juízo de Deus. Ponto. Juízo para todos nós. Só que quem está com Cristo está debaixo da cobertura do Senhor. Mas quem não está com Cristo está condenado para sempre. Isso é a palavra do Senhor, né? Por isso que você não deve se espantar. Eu digo e repito as mesmas palavras para o Senhor. Necessário é que você nasça de novo. Não é nascimento de carne, não é nascimento de homem e da mulher, é nascimento de Deus, é nascimento do alto, é nascimento porque você entendeu que Deus te refaz de novo em Cristo Jesus, aleluias. Obra poderosa e perfeita. E o propósito de Deus, quando Ele enviou Jesus, não é apenas nos salvar. Porque as pessoas dizem, o propósito de Deus é salvar o homem. Não, Deus teve que salvar o homem por causa do propósito dele. O propósito eterno de Deus antecede a criação do homem. Isso que a gente tem que entender, que ninguém entende, ninguém ensina isso. Vou repetir, o propósito eterno de Deus antecede a criação do mundo, dos homens, porque o propósito de Deus é a preeminência de Cristo, é a preeminência da sua palavra, tanto que Cristo estava no Éden, e é Ele que disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão foi criado à imagem do Cristo que haveria de vir, porque Deus é Deus, Ele faz o que lhe apraz. E você precisa entender estas coisas. O propósito do novo nascimento é nos elevar à condição de filhos, para que a gente experimente a plenitude da vida que há em Cristo. É uma vida que não se limita a existir. Não é só existir, é viver, você entende? Você vive. Eu quero perguntar para você que é crente, você vive ou você existe? Tem crente que parece que existe, né? Sabe a diferença que eu estou falando, né? Existe levar a vida aos trancos e barrancos, se arrastando aos céus, à terra, entende? Não, quem tem Cristo vive. Sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, sabe discernir o bem e o mal, sabe. Não é levado por qualquer vento, não é levado por qualquer circunstância, é levado pela palavra do Deus vivo, que dá esperança e um futuro. Aleluias, aleluias. É uma vida que transborda de justiça, santidade e comunhão com o próprio Deus.
Cristo em vós, a esperança da glória. Está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Aleluias. O Evangelho de Cristo não é apenas uma sentença que diz assim, ó, como nos confessionários, né, como a gente está vendo na quarta-feira. Ah, vai, os teus pecados estão perdoados. Não, o Evangelho de Cristo não é apenas isso, não. O Evangelho de Cristo não é apenas uma sentença do tipo, seus pecados estão perdoados. Não, é um convite para uma nova vida, com Cristo como centro e sustento dela. Vou repetir essa última parte. O Evangelho de Cristo é um convite para uma nova vida, tendo Cristo como centro e sustento dessa vida. Por isso que você entende agora porque que Jesus falou, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim. Nós temos que permanecer nele, senão a nossa vida acaba. Ele é a minha vida, ele é a tua vida, por isso que todo aquele que se afasta de Cristo morre. Você entende por que o homem nasce separado? Porque ele precisa de Cristo, para ter a vida. Não é vida natural, é vida espiritual. É vida espiritual, é a vida que está numa outra dimensão. O apóstolo Pedro, ele afirma que aqueles que nascem de novo se tornam participantes da natureza divina. E eu quero mostrar um pequeno detalhe. Pedro, o Pedrão, né? Que era aquele homem rústico, né? Um homem sem, né? Não era como Paulo. Paulo era um mestre, mas Pedro não, era um pescador, uma pessoa rústica. Quem disse que as pessoas simples não podem entender o Evangelho? Quem disse que, né? O Evangelho é para intelectual e para aquele que é menos letrado. Não interessa isso diante de Deus, não significa nada. Porque a palavra tem poder. E olha o que Pedro foi alcançado por esse entendimento, por esse conhecimento. Quando ele diz na sua segunda carta, segunda Pedro capítulo 1. Abra lá, 2 Pedro 1. Ele afirma que todos que nascem de novo são participantes da natureza divina. Ele entendeu isso. Ele experimentou esse poder. 2 Pedro 1, a partir do versículo 1, nós lemos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Senhor, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu como mestre, eu tenho que parar nesse versículo para explicar. Porque a gente passa muito batido. Eu peço que quando você lê a Bíblia, leia com calma. Leia cada versículo, mastigando espiritualmente o que o Senhor está falando. Só aqui tem muitas coisas também para você atentar. Quando ele diz, olha só, todos que alcançaram, né, que conosco alcançaram fé. Eu já paro aqui, porque o mundo tem um conhecimento de que fé é crença. Fé não é crença. Crença é a crença em alguma coisa que se chama, que deu esse suporte para ser fé. A Bíblia chama de fé Cristo. Cristo é a fé manifesta. O Evangelho de Cristo é a fé que eles alcançaram. Fé na Bíblia não é a tua crença, não é qualquer crença em Deus, não é qualquer crença em Deus. O termo fé na Bíblia precisa ser entendido como um dom de Deus, é algo que Ele deu para o homem, não é colocado como uma doutrina por aí, diz que Deus coloca a fé dentro de mim. A fé que vai dentro de mim é eu crer a palavra tem que estar dentro de mim. Aí sim a fé, ela me faz realmente crer naquilo que o Senhor tem para mim. Então fé, olha o que ele fala. Todos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus é o autor da nossa fé. Jesus é a nossa justiça diante de Deus. E você já alcançamos aqui, mas você que está me ouvindo, talvez não tenha entendido isso, mas eu te digo com todo o amor de Deus, busque alcançar essa fé. Essa fé que vem pelo entendimento da palavra, essa fé que vem pelo tomar conhecimento, atentar. Veja como você ouve a palavra.
Jesus uma vez alertou, olha como você, presta atenção como é que você está ouvindo, hein? Tem gente que ouve, mas não aprende. Tá? Então precisa atentar para isso. Versículo 2, 2 Pedro 1:2, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, aqui Pedro enfatiza o conhecimento. Então, graça e paz vem pelo conhecimento. A salvação vem pelo conhecimento de Jesus, nosso Senhor. Esse conhecimento não é de ouvir falar, é de ser um com Ele, através da fé na sua palavra. Tá? Versículo 3, visto como o seu divino poder, presta atenção, o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, novamente, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Deus nos chamou pela sua palavra e nos convoca a ouvir atentamente, prestar atenção no que eu estou falando, desde o antigo, sempre, a palavra do Senhor nos convoca a ouvi-lo, né? E pelo seu divino poder nos deu tudo. É isso que eu e você temos que crer. A salvação é algo providenciada por Deus, e a palavra diz que Ele deu tudo. Por que você fica se infernizando? Por que você fica debaixo de pregações que colocam jugo ou mantém um jugo sobre você? Porque aquele que teve esse conhecimento está livre. Aquele que teve esse conhecimento não se prende mais a nada e nem se deixa prender. Aleluia! Então nós temos que ter, Ele me deu tudo, eu descanso. Quando uma pessoa faz tudo para você, você fica feliz, alegre e descansada, não é verdade? Deus fez tudo, tudo que você precisa para estar com Ele para sempre, eternamente Ele fez. Você só precisa crer, perseverar até o fim, nele, só isso. Versículo 4, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas de Deus, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, através das promessas de Deus, eu escapei, você escapou, você que crê em Cristo Jesus conforme a palavra, escapou da corrupção que há no mundo. Escapou. Não vai escapar, já escapou, e tem que viver com essa mentalidade. Você escapou da corrupção do mundo. Isso é glorioso, isso é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus que concede aos que creem tudo o que diz respeito à vida e à piedade. É por meio do Evangelho que os discípulos que creem, que obedecem à palavra de Cristo, são capacitados a transcender a corrupção do mundo e compartilhar a natureza divina para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É pelo poder dele em nós. Quando a gente se baseia na nossa força, meu querido, cai fora. Cai fora. A tua força é o Senhor. A tua alegria é o Senhor. Tudo provém dele. E como eu frisei na semana passada, a nova condição, o novo nascido, né? Ele já está, aquele que nasceu de novo em Cristo, ele tem uma condição e uma realidade que está intrinsecamente ligada ao reino de Cristo, a glória de Deus, ou seja, está na eternidade, é outro mundo, é outro mundo, é outra criação, no mundo não, é a melhor palavra, outra criação, que é real. Isso foge do meu entendimento e foge do teu. A gente não consegue compreender isso porque eu estou presa no tempo, eu tenho leis físicas, eu tenho, né, a gente está vivendo nesse contexto, a gente faz tudo caber aqui dentro, mas quando eu falo para você que existe uma eternidade, onde o próprio Deus é a eternidade, e existe uma outra criação pronta para aqueles que confiam no plano dele, pode parecer loucura, mas para o meu Deus é o poder de Deus. Para aquele que crê, é poder dele. Ele faz tudo o que apraz conforme a sua vontade. Aleluias. Então, a gente foi liberto do domínio das trevas desse mundo. E nós voltamos a fazer parte do propósito que ele estabeleceu na eternidade. O propósito foi para nós, os que estamos vivendo nessa terra, foi interrompido com o pecado. Mas para Deus não, continuou. Continuou. Entende?
Aquilo que Deus projetou na eternidade antes de criar, o homem falha no comecinho quando ele cria, mas Deus continua firme e forte. Deus não muda, Deus não vacila, continua. Na eternidade continua. E está lá. E quando a gente fecha os olhos aqui, a gente entra nessa eternidade. Diante daquele que é a eternidade. Aleluias. Mas aquele que tem Cristo não tem medo. Porque sabe que estará diante daquele que os salvou, que os resgatou da corrupção. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Entende a linguagem agora? Você visualizando o que eu estou falando? Cristo nos tirou da potestade das trevas, que é este mundo caído, que jaz no maligno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou. Então existe um reino eterno, existe uma dimensão que não está na nossa visualização e muito menos na nossa compreensão. Excede, né? Então, amados, e para participar de tudo isso, a pessoa precisa entender que ela precisa se unir com Cristo na morte e na ressurreição, para desfrutar dos lugares celestiais, participando daquilo que Deus prometeu a todos aqueles que creem nele, que é o descanso. Descanso. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, veja que está tudo no pretérito passado, como algo consumado, presta atenção, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha a realidade espiritual que eu estou te falando, olha o reino para o qual a gente foi transportado. Não é visível aos meus olhos naturais, mas eu estou nele, eu vou participar dele. Você também que crê. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, é o mesmo sentido do que Jesus disse em Mateus 11, 29. Onde ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus falou: olha, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A alma de todo ser humano, o espírito de todo ser humano clama por Deus, porque sabe que Ele é o Criador, sabe? Nosso ser anela por Deus. Por isso que as pessoas buscam como que tateando no escuro. Tateando no escuro, a expressão que a Bíblia usa, buscando essa fonte que nos deu vida, que soprou em nós. Entende? Por isso que o ser humano, quando não acha, fica confuso, perdido, desorientado, um analfabeto, que não sabe discernir a vontade daquele que o criou. Então isso é muito maravilhoso, amados. Aquele que encontra Cristo, encontra descanso para a alma. Descanso aí significa salvação. Significa que eu encontrei aquilo que eu precisava, aquilo que eu não sabia porque que eu estava aflito. Agora eu encontrei a salvação em Cristo, que me dá paz que excede todo entendimento, que me dá segurança, que me dá aquela firmeza para eu prosseguir para aquilo que Ele tem preparado por mim. Isso é maravilhoso. O descanso que todo ser humano precisa para a sua alma. Que coisa gloriosa, meu Deus. Que Cristo consumou a obra que Deus o incumbiu de fazer. Cristo não esqueça nunca disso, Cristo é Deus conosco. É Deus, é Emmanuel, nunca esqueça disso. Porque às vezes a gente pensa no Cristo homem, como se Ele fosse mais um homem. Ele foi um homem, Ele teve que se fazer um homem por causa da salvação. Mas Ele é Deus conosco, Emmanuel, está escrito lá em Isaías, profetizado, né? Ele é o verbo que estava no princípio, e por meio dele todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então Ele é Deus, tá? E esse Deus que consumou a obra em Cristo, de salvação do ser humano que se perdeu, Ele cumpriu tudo que Deus queria, que é justamente nos incluir na sua morte, para que a gente possa vencer, cumprir a lei que foi dita: certamente morrerás.
e então nasceu de novo, pelo poder de Deus. Isso é obra e poder de Deus, tá? E Jesus voltou para o céu, né? Os discípulos viram ele subindo aos céus. É uma dimensão, os discípulos já experimentaram algo que a gente vai viver, né? Ver ele subindo. Eu fico imaginando, né? Quando a gente reina com Cristo no milênio, a gente vai ter esse corpo, né? Que nada, parede não segura, leis físicas não operam, o corpo glorioso, nada embarra ele, né? Mas Cristo voltou para o céu, e a gente tem que entender por que ele voltou para o céu. Porque ele está esperando você. Porque ele está esperando você. Porque ele está esperando você, o Senhor diz. Porque falta completar o corpo. Ele não veio trazer uma moral nova, uma vida social nova, não, ele veio trazer um reino. E nesse reino tem um corpo que vai reinar com ele. E esse corpo se chama Igreja Corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é o propósito eterno dele, que faz de Cristo o preeminente de muitos irmãos semelhantes, tal qual ele é. Os irmãos também serão eu e você, eu e você. Aleluia! Aquilo que o calvinismo diz, que as pessoas foram eleitas antes da fundação do mundo, errado. Eleito é Cristo e a geração que procede dele. Eleito é aquele que foi gerado em Cristo, que fará parte do corpo de Cristo e será que onde se cumpre, façamos o homem à imagem e semelhança. A imagem e semelhança se cumpre no corpo de Cristo. Se cumpre no corpo de Cristo. Se você é a igreja, você é o eleito de Deus. Sim, porque Deus estabeleceu que Cristo teria muitos irmãos semelhantes a ele. E esse propósito se cumpre exatamente no período pós-morte de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Quando se entende isso, se fecha um monte de coisas. A igreja vai ser arrebatada assim. Tem muita gente pregando por aí que a igreja vai passar na tribulação. Não compreenderam as escrituras. Não discerniram o corpo. O corpo, por isso que Cristo deu essa figura. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. O corpo dele tem que estar com os pés sobre a morte, para que ele volte e reine. A igreja jamais vai passar na grande tribulação, porque ela não está destinada à ira, mas às benevolências eternas do Cordeiro de Deus, que está esperando a gente para um banquete. Isso precisa ser compreendido à luz das Escrituras. Jesus está no céu, Atos capítulo 3, versículo 21. O qual convém que o céu o contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Quem disse que Deus não fala? Tudo que Deus está fazendo, Ele falou. Tudo está revelado. Só não atenta quem não lê, quem não presta atenção. Quem tem a mente, tem uma coisa na frente dos olhos, né? Como a gente já foi antigamente, né? Mas louvado seja Deus que caiu a venda, amém, amados? Louvado seja Deus que caiu o véu e a gente enxerga, a gente entende essas coisas espirituais. Jesus voltou ao céu e está aguardando. Primeira coisa que Ele está aguardando, eu vou falar nas minhas próximas palavras, aguarde aí na frente. Ele está aguardando, porque a função de Cristo foi edificar a igreja. Né? A função de Cristo foi salvar o homem, cumprir a salvação do homem, óbvio, de toda a humanidade. Mas na igreja, uma missão dele, constituir um templo de pedras vivas para Deus. Esse templo é eu e você. E quando esse templo estiver pronto, e ninguém pode determinar quando ele vai estar pronto, porque só Deus sabe, né? Quando ele tiver acabado a edificação do corpo de Cristo, então acontecerá o arrebatamento físico, porque aqueles que já morreram já estão no arrebatamento. Todos nós vamos se encontrar no mesmo instante. Todos nós vamos se encontrar no mesmo instante. Eu até falo, já te encontrei, Carlos? Você crê? Você crê? Nós já se encontramos. Nós já se encontramos, porque Deus não está preso ao tempo. Ontem foi hoje, amanhã é hoje. Para Deus é assim na eternidade. Já estamos lá.
Porque você perseverou até o fim, aleluia. Porque você creu e continuou confessando Cristo até o último fôlego de vida aqui. Você já está lá. Você crê nisso? João capítulo 14, versículos 1 e 3. João 14 é uma palavra carinhosa para os discípulos de Jesus. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que o Senhor quer, que você esteja onde Ele está, que você goze de tudo aquilo, da sua glória, do seu poder, de tudo que Ele preparou. Aleluias. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, versículos 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Olha, meu Deus, que o Senhor abra os teus olhos para que você veja isso. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vocês, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Tudo que Deus está fazendo não é visível aos olhos, não é, mas é real, e por isso precisa crer. Por isso precisa esperar. Precisa esperar, precisa crer, precisa esperar, precisa ter paciência, precisa perseverar. Precisa! Mas está prestes a se revelar. Aleluia! Está prestes, e agora nós estamos mais perto do que nunca, hein? Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados por várias provações. Uau! Então quem tem a Cristo não é uma redoma, né, que nada atinge. Não, a gente está sujeito a tudo que esse mundo, estamos no mundo ainda. Então, né, a gente está sujeito, entre aspas, às balas perdidas, que atingem a gente. Né? Estamos sujeitos, a Bíblia chama que nós estamos sujeitos e somos entristecidos, às vezes, por várias provações. Para quê? Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, aleluia, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando você está sendo provado, quando você está sendo contristado, né, Giovanni, como você falou no começo, confia no Deus. Confia nele, que ele está com você e te sustenta, segura na mão dele, não vai pelo teu entendimento, vai pela palavra dele. Porque o teu entendimento muitas vezes grita errado. O coração nos engana com os nossos sentimentos e as coisas que são próprias ainda da nossa humanidade. Por isso que eu tenho que sujeitar o que eu penso, o que eu sinto, a obediência da palavra. Não, o Senhor está comigo, a gente está vendo tudo desmoronando, a gente está vendo uma confusão tremenda, mas o Senhor fala, calma, respira. O Senhor é comigo, e de repente tudo se acalma e você começa a ver. Não é verdade? É verdade ou mentira, gente? Aí você olha, nossa Deus, é verdade, calma, entendi. Passou, a onda passou. É assim mesmo. Mas isso redunda em glória, em louvor a Ele. Agora o crente que fica aí, é provado, não obedece a palavra. A gente vai ver isso nas quartas-feiras, você vai ficar... Gente, as palavras de quarta-feira vai te trazer uma dimensão do que é andar em Cristo. Que o Senhor está ministrando para mim. Quando você entende isso, você anda como um filho de Deus. Não com a mente carnal que você tinha antes, não. Porque tem muito crente que eu não vou dizer que não aceitou Jesus, mas que ainda não deixou o amor de Deus ser aperfeiçoado nele. Não deixou. Não é que Deus não queira, Deus quer, mas para que se cumpra na tua vida, você tem que obedecer ao Senhor, você tem que sujeitar o teu orgulho,
né? Tem que sujeitar a teus pensamentos, o que você acha, ou como você pensava, né? Como velha criatura. Tem que mudar isso. Porque ou Deus, ou Jesus é o teu Senhor, ou não. Simples. Nós temos que sujeitar a nossa vida ao Senhor, porque Ele agora é o meu Senhor. Amém? Então quando a gente entende essa premissa, o resto vai se encaixando. Vai se encaixando. O qual, não tendo visto, a gente não viu, né, Cristo, o amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Você tem essa alegria? Você tem essa alegria, essa vibração? Você tem? Se não tem, busca, em nome de Jesus, busca. Alcançando o fim da vossa fé. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, o fim da minha fé, o objetivo, melhor dizendo, o objetivo da fé, que é Cristo, o Evangelho de Cristo, é a salvação das nossas almas. Para isso eu preciso crer e perseverar até o fim. Aleluias. E a gente aguarda isso, com fé e com esperança. Tem que aguardar isso. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Então nós temos que aguardar essa bendita esperança, firmes, né? E aqueles que creem, o que a gente está aguardando? Além da manifestação de que, como Cristo é, nós também seremos, nós estamos aguardando também a promessa dele, do novo céus e nova terra. Então você veja que Deus não engana ninguém. Deus já na palavra diz, olha, novos céus e nova terra vos aguardam. Novo céu e nova terra. Novo céu, nova terra. Novo, outra criação. Outra. Essa daqui, ela foi contaminada. Deus não compartilha com nada contaminado. Essa criação tem uma nova preparada. Ou crê ou não crê. Quem crê espera, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro 3:13, desculpa. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedro falando. Pedro está falando, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É outra criação. Tá? Então, amados, essa é a perspectiva que a palavra de Deus nos dá. Esse mundo está em trevas. Sabe como é que eu vejo? Para você tentar ver se você consegue, eu vou te dar uma ilustração. É como se a terra fosse cheia. As pessoas na Terra, se a gente tivesse uma visão de cima, de um satélite, mas o satélite se aproximasse até o ponto que mostrasse as pessoas. As pessoas são pontos negros, sem luz. Vários, milhões, bilhões. Mas quando a pessoa tenta por evangelho, acende um, acende outro, acende uma luz. São pontos que vão surgindo de luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para você ter noção, quer mudar a história da tua casa? Quer acender a luz? Creia em Cristo. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Receba a morte em Cristo. Receba a ressurreição de Cristo. Receba a nova vida em Cristo. E você será a luz que ilumina todo mundo. Eu vejo essa dimensão, né? Tem muitos pontos pretinhos, mas também tem muitos pontos de luz surgindo em cada canto da terra, porque Deus sabe, amém? Aguardamos essa bendita esperança. O novo nascimento, uma coisa que eu quero compartilhar com você, que o novo nascimento, é muito importante entender essa prática, ele não altera aspectos perceptíveis da natureza humana. Não é visível isso. Vou repetir, o novo nascimento não altera de imediato
os aspectos perceptíveis da natureza humana. Por isso que causa tanta confusão nos ensinos, né? Porque eles querem misturar conduta, moral, com o Evangelho. Não pode. Não pode. Com salvação, não pode. Porque não altera. E eu vou explicar na quarta-feira, então isso vai ser esmiuçado até o talinho lá embaixo. Quando eu nasci de novo, quando eu recebi a Cristo, eu morri com Cristo, nasci de novo em Cristo, eu entendi, né? E é preciso entender que o novo nascimento, embora seja o resultado de uma criação, de uma nova criação, ele não altera de imediato os aspectos perceptíveis da natureza humana aqui. Essa transformação se concretizará plenamente na nossa adoção, ou seja, na redenção do nosso corpo, quando esse corpo for transformado. Então você tem um tesouro ainda em vasos de... Olha lá, é outra linguagem. Eu tenho um tesouro precioso em vasos de barro. Mas quando esse tabernáculo se desfizer, aleluias, eu tenho de Deus um corpo glorificado e glorioso que comporta toda a glória dele e viverá com ele para sempre. Isso é grandioso, amados. Então, quando houver a redenção do nosso corpo, vai se concretizar o propósito eterno de Deus, vai se manifestar o que Ele falou. Cristo terá muitos irmãos semelhantes a Ele. Corpo glorificado. Tá? Corpo glorificado. Quando a gente receber esse corpo glorioso, Cristo será o primogênito de muitos irmãos semelhantes a Ele, quando se cumprirá o que foi projetado na eternidade e lançado o start lá no Éden. No Éden, o homem não foi feito, lá foi façamos é um processo contínuo, ainda não completo. O que o Adão recebeu? Adão recebeu a imagem, no versículo seguinte frisa isso. E o homem foi feito à imagem. A imagem de quem? Do Cristo que haveria de vir, que está no Novo Testamento, lá no livro de Gálatas, né? Ou Romanos, eu me esqueci agora. Mas está lá no Novo Testamento, que o homem foi criado à imagem do Cristo que haveria de vir. Tá? Então Cristo emprestou a imagem de homem, que como ele viria, ele formou o homem. Isso é maravilhoso, amados, isso é tremendo, tá? 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora, ele está falando com crente, ele está falando com pessoas que entenderam estas coisas. Agora, para você que entendeu isso, agora, neste tempo, agora, nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, está vendo? Não é perceptível ainda aos olhos humanos o que nós somos em Cristo. Mas eu sei que eu sou. Amém? Você sabe o que você é? Você sabe o que você é? Em Cristo? Tem que ter essa convicção. Senão você fica balançando por aí, levando para lá, joga para cá. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos, isso é importante, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como é, o veremos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, eu quero que você acompanhe comigo. É muito tremendo essas coisas, porque casa o que eu estou falando, pensamento com pensamento da Bíblia, né? Romanos 8, a partir do versículo 18. Acompanhe comigo, por favor. Na sua Bíblia. Para mim, Paulo está falando, né? Para mim, ai, Jesus. Paulo falando. Um homem que foi quebrantado, um homem que tinha toda uma liturgia humana, uma grandeza humana, ele jogou tudo isso fora e falou agora assim, ó, para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha, a criação está aguardando a manifestação minha e tua com Cristo. A criação está aguardando, ela está tremendo, a gente vê isso na terra, né? Ela está tremendo, se manifesta. Olha, por quê? Versículo 20, pois a criação ficou sujeita à vaidade, né? A corrupção,
a morte, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que, olha, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Esses dias eu vi uma reportagem de cientistas dizendo que a Terra está rachando, viu? A Terra, vocês já viram? Embaixo do oceano, a Terra está rachando. Eu acho que Deus está preparando alguma coisa para frente. A Terra está rachando lá embaixo das águas, das profundas águas, mas que está vendo umas rachaduras perigosas. Peixes novos, estranhos, né, diferentes. Tem coisas acontecendo. Olha que a palavra já disse, lá mais de 2000 anos atrás, a natureza geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos. Nós também gememos, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, ou seja, que temos as primícias da palavra. Também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha como casa tudo que eu falei. Casa tudo que eu falei pela palavra do Senhor. Quando a gente tiver esse corpo, quando a casa desse terreno aqui se desfizer, quando essa casa do meu tabernáculo terrestre se desfazer, eu tenho da parte de Deus um templo novo edificado. E a natureza geme para que isso aconteça logo. Pois nesta esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que vê? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Aleluia! Glória a Deus! E eu termino com esse texto de Efésios. Amados, a palavra de Deus, ela faz assim, todos os pensamentos dele se fecham assim. Quando é interpretado errado, fica fora. Quando a palavra não é entendida corretamente, não fecha. Pode fechar mas quando a palavra é completamente compreendida em todos os seus pensamentos, ela se fecha assim, ela se lacra. Efésios capítulo 1, versículos de 12 a 14. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja como você ouve. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selo do Espírito Santo. Sabe o que Deus fez quando você creu? Ele colocou um selo. Ele colocou o Espírito Santo dele em você. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E com ciúmes. Olha. O qual é o penhor da nossa penhor. Eu já trabalhei no posto de penhores. Eu trabalhava no banco que tinha posto de penhores, né? Então eu sei muito bem o que significa essa linguagem. É a garantia. Selo é garantia. Eu falei, e para você ter convicção, eu te selo com o meu Espírito. Olha, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Olha, outra coisa que você está aprendendo, você é propriedade de Deus. Você não é propriedade do mundo, você não é propriedade desse sistema, você é a propriedade de Deus agora em Cristo Jesus, aleluias, para louvor da sua glória. Que coisa tremenda, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E esse selo, amados, ele evidencia que há algo da parte de Deus para você, e não que o homem deva fazer algo por si mesmo, por seu próprio esforço. Deus selou, Deus deu tudo o que você precisa e te selou. Você só tem que confiar, né? A parte do homem é crer, é confiar na obra consumada, é perseverar até o fim, é confessá-la até o fim, né? Porque no dia do juízo a gente vai ter segurança. Vai ter segurança.
E só para terminar o pensamento que eu quero te dizer, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essa imagem, eu quero só terminar com essa palavra para você meditar, porque semana que vem eu vou dar continuidade de outro aspecto disso. Quando a Bíblia aborda que a gente vai ter essa imagem, né, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, né, significa, está relacionada, não é a moralidade ou caráter de Cristo, não. Está se referindo à semelhança na forma corpórea. Nós teremos a mesma imagem, não está se referindo a caráter ou moral, está se referindo à mesma imagem corpórea, ou seja, igual a um corpo glorificado. Entende? Deu para entender? Eu vou continuar isso nas próximas ministrações. Então, da mesma forma como Jesus, ao ressuscitar, recebeu um corpo glorioso, feito à imagem do Altíssimo, conforme está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, todos os cristãos receberão um corpo conforme o de Cristo, um corpo de glória, para viver na glória, participando da glória, curtindo a glória para sempre. Portanto, queridos, após nos resgatar do pecado, Deus nos concedeu um corpo glorioso, tal qual a imagem e semelhança agora de Cristo Jesus, conforme o propósito que Ele estabeleceu na eternidade. Isso está no plano espiritual, mas vai ficar visível, e todo olho o verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 3. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. A glorificação do corpo é o máximo. A nossa transformação será a glória do Senhor. Você é a glória do Senhor. Você não apenas não vai ter um corpo glorificado, você vai ser a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Que glória tremenda. Então, embora isso tudo, né, amados, não seja perceptível aos sentidos humanos, você agora a tua relação com Deus já foi mudada. Amém? Embora eu continue ainda no corpo, no tabernáculo terreno, a minha relação com Deus é plena comunhão. Plena comunhão. Ele utilizou a mesma massa para fazer uma nova criatura. Mas essa nova criatura é participante da natureza divina, livre do pecado e servo da justiça. E gozará de tudo aquilo que Deus tem prometido antes que o mundo houvesse. Você crê? Eu me despeço de você com essa palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer esse entendimento na tua mente, no teu coração e traga salvação à tua vida para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus.